Olá, muito boa tarde, seja uma vez mais bem-vindo à JE Talks. Hoje olhamos para o tema que segue amanhã para as bancas com o Jornal Económico, Escolas de Direito de Nova Geração, uma conversa que pretende olhar para o mundo do direito e perceber como é feita a ponte e a sinergia entre as escolas de direito e os escritórios de advogados, e para isso temos connosco Nuno da Silva Vieira, advogado e sócio da Antas da Cunha Sirra, e Marta Porto Carrero, diretora adjunta e coordenadora para a inovação pedagógica da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa da Escola do Porto. Muito bom dia, aliás, boa tarde aos dois. Obrigado, antes de mais, pela vossa disponibilidade e por se juntarem a nós. Marta, há diferentes tipos de especializações na área do direito, cada vez mais, mas que peso é que esta diversidade de especializações passa a ter no mercado de trabalho também? Ora bem, essa especialização que fala surge essencialmente na fase da pós-graduação, portanto, a seguir à licenciatura, ainda que possa existir já alguma especialização no contexto da licenciatura. E no essencial há fundamentalmente dois tipos de formação que se pode ter: o mestrado e a pós-graduação. No contexto das pós-graduações, que podem incidir sobre as mais diversas áreas, nós oferecemos cerca de 14 pós-graduações diferentes, por regra são mais conciliáveis com a prática, portanto com quem já está no exercício da profissão, e por isso visa aprofundar o conhecimento numa determinada área específica de que já se tem alguma formação, ou se quer transitar até para uma outra área, porque entretanto surgiu de novo e um novo interesse e portanto quer aprofundar-se nessa área em especial. E depois o mestrado, que é hoje normalmente frequentado por recém-licenciados e, portanto, que querem, depois da formação mais generalista da licenciatura, entrar no mercado de trabalho já com uma formação específica numa determinada área do direito e também com o desenvolvimento simultaneamente de competências de investigação que também vão ser fundamentais mesmo na prática, porque o surgimento de uma questão nova obriga sempre a procurar informação, a digerir essa informação, a tratar essa informação, e portanto essas especializações que surgem já na fase da pós-graduação são fundamentais e podem surgir na área do mestrado. Por exemplo, nós temos 7 áreas diferentes de especialização, mais o mestrado de Direito em Gestão. Pós-graduações são 14, portanto há realmente depois vários nichos de especialização a que o recém-licenciado ou aquele que já está no exercício da profissão pode claramente frequentar. Nuno, e com tanta oferta formativa, o que é que sente que traz esta nova geração para os vossos escritórios de advogados, vossos estudantes da Cunha e outras sociedades? Que valências é que são neste momento mais valorizadas? Nós, nos escritórios de advogados, estamos a assistir a um movimento no mercado muito sui generis. E eu iria dividir aqui a minha resposta em duas partes, se for permitido. Nós temos um mundo muito sui generis, que é o mundo académico, onde de facto os alunos tentam garantir uma formação que seja elementar para o mercado de trabalho. Depois temos um mercado de trabalho que, com todo este vanguardismo, com a tecnologia e com todas estas movimentações multidisciplinares, temos um mercado de trabalho que muitas vezes é turvo para os alunos e para as universidades. Mas vamos aqui a pontos concretos. No que diz respeito a esta primeira temática das universidades, de facto, as universidades têm que ser um espelho real da sociedade. Tem que haver uma relação muito direta entre aquilo que a universidade representa e aquilo que a sociedade todos os dias vai afetando, em que vai afetando a vida das próprias universidades. Portanto, na minha opinião, as universidades têm que replicar cada vez mais a sociedade. Só essa réplica permite que possam ser desenhados os programas que vão responder à necessidade dos alunos. E aqui entra o tema dos alunos, é que os alunos muitas vezes estão nas universidades e não conhecem a realidade que os vai empregar. Vou dar um exemplo muito particular. Hoje, os escritórios de advogados vivem um movimento, que é um movimento internacional, pela busca de talentos multidisciplinares. Hoje não basta apenas ser um conhecedor do direito, não basta apenas ter uma licenciatura em direito.
A pessoa tem que ter um conjunto de ferramentas que permitam poder ser criativo, poder ir ao encontro da jornada dos clientes, dos escritórios de advogados, muitas vezes clientes que são jovens, que têm startups, que também estão em movimentos de crescimento, e as universidades, na minha opinião, deveriam poder conhecer melhor, poder atrair mais a realidade económica e social, para dessa forma responder com algumas mentorias aos alunos. Nós vemos nos Estados Unidos alguns modelos interessantes, que replicam essa sociedade civil e económica. Algumas universidades baseiam o ensino teórico num conjunto de alunos que são alunos num conjunto de professores que são professores de carreira, mas as aulas práticas são muitas vezes dadas por pessoas que têm profissões e que de alguma forma atingem índices muito elevados nas suas profissões. Este equilíbrio é fundamental. Portanto, o aluno hoje, quando é procurado por um escritório de advogados, tem que ser um aluno multidisciplinar, um aluno que de alguma forma teve uma mentoria, que sabe aquilo que vai encontrar cá fora, na realidade laboral, mas esse trabalho tem que ser feito pelas universidades como um espelho social. Marta, e de que forma é que do vosso lado, do lado das universidades, está a ser feito então este processo de ajustar aquilo que são, por um lado, as necessidades das sociedades de advogados e, por outro, também as próprias vontades e dinâmicas de uma nova geração de advogados que, naturalmente, e como percebemos pelo que o Nuno disse, não procura necessariamente aquilo que advogados de gerações anteriores procura. Como é que é feito este ajuste à oferta de mestrados e de LLM no ensino superior, correspondentemente, portanto, às necessidades das empresas? O que é que procuram uns e outros? Bom, É uma questão carregada, eu admito. Não, mas eu vou tentar responder e tratando de todas as questões. E fico contente por o Dr. Nuno da Salaveira ter referido os aspectos que referiu, porque na verdade nós fazemos isso no nosso curso. Em várias, isso é denotado em vários momentos. Logo no plano da licenciatura, porque nós temos parcerias com um vasto número de sociedades de advogados. E temos disciplinas de prática, portanto, temos disciplinas de prática forense, lecionados quer por advogados, quer por magistrados, que se destinam à simulação de toda a prática. É evidente que a universidade não se vai substituir àquilo que é a formação que é depois dada pela própria ordem dos advogados, mas nós procuramos que os nossos alunos tenham contacto com a prática durante a própria fase da licenciatura. As sociedades de advogados têm essas disciplinas de prática forense, onde simulam os próprios processos judiciais. Eles têm a oportunidade de realizar estágios em várias organizações, entre elas várias sociedades de advogados, e portanto do ponto de vista do contacto com a prática, os nossos alunos têm já durante a própria fase da licenciatura um contacto muito, muito estreito, com várias vantagens, evidente, não só o próprio contacto, não é? Portanto, uma primeira iniciação a uma realidade que é aquela que vão conhecer no pós-licenciatura, como também estabelecendo redes de contactos, que neste momento são absolutamente essenciais. As sociedades de advogados já sabem, muitas vezes já conhecem quando eles se licenciam quem é que vão exatamente buscar, porque já os conheceram durante a fase da licenciatura. E depois, no próprio ensino pós-graduado, também temos uma vasta parceria com os atores de cada um dos setores, uma pós-graduação em Gestão e Organização de Desporto, a parceria com a Liga Portuguesa de Futebol, uma pós-graduação em Direito Imobiliário, não só várias sociedades de advogados, como a Iuris. Portanto, ou seja, as nossas, é evidente que há pós-graduações mais teóricas e outras com uma vertente mais prática, mas na verdade são chamados à própria organização da pós-graduação, comatando muitas vezes falhas de formação que são evidenciadas pelas próprias sociedades. Muitas vezes são elas que nos procuram no sentido de podíamos organizar, denotamos esta falha, uma formação específica nessa área,
e, portanto, com essas parcerias nós acabamos por fazer uma ponte muito estreita entre a parte a parte da formação e a formação universitária e a parte da prática e o contacto com as sociedades de advogados. E depois aquilo que o Dr. Nuno referiu sobre a internacionalização também, nós temos também uma aposta muito grande na internacionalização, não só pelos programas de intercâmbio, como a própria, porque hoje é evidente que é um desafio que é colocado ao licenciado em Direito, tem que ser capaz de comunicar com outros ordenamentos jurídicos, tem que ser capaz de dialogar com outros sistemas, e isso é fundamental, e portanto procuramos sempre, mesmo com disciplinas lecionadas em inglês, que é a língua franca, digamos assim, desse mercado internacional, e do ponto de vista da interdisciplinaridade, que é a nossa grande aposta, nomeadamente no nosso programa de dupla licenciatura em Direito e em Gestão, portanto temos os nossos alunos têm a possibilidade de se licenciarem em Direito e licenciarem em Gestão, o que lhes dá uma visão global dos problemas que não tem paralelo quando até a formação é separada. E também muitas das nossas pós-graduações têm contacto com os outros saberes. Direito e tecnologia, bom, são chamados à lecionação pessoas da área da tecnologia, e não necessariamente o jurista que estuda a tecnologia. Portanto, há aqui sempre nós procuramos sempre uma sinergia com as outras áreas de saber e olhar para as outras áreas de saber exatamente para que os nossos alunos estejam sensibilizados para essas outras áreas. Uma pós-graduação em Direitos Humanos, bom, a colaboração com a Faculdade de Direito, com a Faculdade de Psicologia. Portanto, há sempre esta nossa vertente e a grande aposta na interdisciplinaridade também, portanto penso que estamos capazes de responder aos desafios que o Dr. Nuno Silva Vieira referiu. Nuno, a Marta tocava aqui numa palavra-chave, interdisciplinariedade, podemos até chamar-lhe multidisciplinariedade, que é também um tema sensível na área das sociedades de advogados. Cada vez mais se fala das sociedades multidisciplinares, se existirão ou não, que vantagens e riscos é que isso coloca. Acha que este debater, portanto, este encurtar da ponte entre o mundo académico e as sociedades de advogados vai contribuir para essa transição para as sociedades multidisciplinares, que é uma realidade já em vários países, e há pouco falava dos Estados Unidos, é um desses exemplos? Claro que sim. As universidades são fundamentais, são fonte de conhecimento, são também o local onde se armazena o conhecimento, e as sociedades de advogados muitas vezes perdem demasiado tempo a discutir temas que não têm relevância, porque o tema da multidisciplinaridade, e peço desculpa a quem não concordar comigo, mas esse é um tema secundário, porque qualquer forma de organização das ordens e das sociedades profissionais depende sempre de uma boa regulação. Se é o problema do sigilo profissional ou outro problema qualquer, então regule-se por forma a garantir que as pessoas não são prejudicadas, mas não podem destruir-se os modelos de negócio. Nós estamos numa sociedade cada vez mais vanguardista, em que as próprias sociedades de advogados têm que se adaptar à realidade. E se nós não nos adaptarmos à realidade, nós não temos negócios. Vamos a um exemplo vamos a números. O Fundo Monetário Internacional, no último relatório produzido, penso que há 2 meses atrás, garante que até 2025, 30% do PIB mundial será baseado em economia digital. Portanto, economia digital, ao representar 30% do produto interno bruto dos países de todo o mundo, implica que os advogados também possam responder às necessidades desses 30%. Eu diria que, numa conta simples, se em Portugal há 30 mil advogados, então 10 mil têm que estar dedicados à economia digital. E a pergunta é, estarão? Não. Se calhar nem 0,1%. Que modelo é que nós queremos de advocacia? Que modelo é que nós queremos de Portugal para fora? É que os advogados são os grandes responsáveis pela inovação. Vou dar um exemplo muito particular. O senhor juiz de determinado tribunal só vai pronunciar-se sobre determinado tema se o advogado colocar esse tema em discussão. São os advogados que desenham as peças processuais. Olha, um exemplo particular e que tem a ver com o governo em Portugal. Nos últimos dias foi anunciado que o governo pretende a implementação da inteligência artificial nos tribunais administrativos.
para reprodução, ou melhor, para agilizar a produção de sentenças e a eficiência com base nas sentenças passadas, com base no caso concreto. O famoso Watson da IBM. Este é um problema enorme. É um problema enorme de quê? Se nós basearmos as sentenças nos tribunais com base em algoritmos que analisam os casos anteriores, nós destruímos a inovação. São os advogados que muitas vezes têm que levar temas novos, têm que ser criativos para colocar sob pressão a justiça e dessa forma inovar. E se as universidades não tiverem uma mentoria, eu sei que a Universidade Católica o faz, e até posso aqui dizer que eu já fui um dos convidados da Universidade Católica neste tipo de regime. Portanto, se a universidade não entender que estamos numa sociedade de vanguarda, não dotar os alunos de uma criatividade que lhes possa depois, na prática, promover toda a inovação mesmo do sistema judicial, nós estaremos a desenhar mal o nosso sistema judicial. Na primeira Revolução Industrial, as universidades produziam cerca de 10% daqueles que poderiam ser empregados e daqueles que iriam estar adequados a uma sociedade industrial praticamente eu peço desculpa, isto é gravado, porque eu espero que cortem depois, eu esqueci-me aqui de uma palavra, mas quero dizer que eram tarefas repetitivas. Na primeira Revolução Industrial tratava-se de tarefas repetitivas e a universidade tinha que formar pessoas para tarefas repetitivas. Hoje, nós não estamos perante tarefas repetitivas, estamos perante tarefas de elevada criatividade. Hoje, um cliente entra pela nossa porta e o cliente tem um conjunto de conhecimentos muitas vezes superior aos advogados. Já lá vai a Idade Média, em que o advogado era alguém de uma sociedade elitista e que no momento em que um cliente entrava pela porta, dificilmente o cliente tinha mais conhecimentos que o advogado. Hoje é o contrário. Hoje entra à nossa frente, pela nossa porta, um especialista em direito aeroespacial, um especialista a colocar satélites do Sr. Elon Musk no conjunto Starlink, e nós temos que saber corresponder. Para saber corresponder, nós temos que ser multidisciplinares, e as universidades são elementares para que nós possamos ter cada vez mais jovens advogados preparados para responder a perguntas que jamais alguém conseguiu ensinar na vida. Marta, portanto, fica aqui uma ideia central de que a criatividade está em xeque, está no centro da mesa para o futuro. Já percebemos qual é aqui um pouco a visão das sociedades de advogados quanto a esta nova geração. Pergunto-lhe se, com este horizonte já bem definido, esta realidade em que vivemos, onde a especialização é característica de todos, como é que as universidades, como a Universidade Católica, está a preparar o caminho já este ano e no próximo para também reformular e ir adaptando essa oferta formativa àquilo que antecipam ser as tendências daqui para a frente? Que desafios? Bom, nós na verdade estamos sempre atentos, aliás a nossa oferta formativa é sempre desenhada, digamos assim, em função dessas necessidades. E, por exemplo, nessa área da tecnologia, apostamos fortemente na formação dos nossos alunos, quer com algumas disciplinas na própria licenciatura de Direito e Tecnologia, e aí abrangendo as mais diversas áreas do Direito, portanto algo introdutório, digamos assim, a esse mundo, porque na verdade temos consciência que essa é o grande desafio em todas as áreas do saber e muito em particular no direito, com experiências mais ou menos mal ou bem sucedidas até em ordenamentos jurídicos próximos, com questões muito pertinentes e muito essenciais a serem colocadas do ponto de vista da discriminação, do ponto de vista dos direitos fundamentais. Portanto, a introdução da tecnologia e da inteligência artificial cria problemas gravíssimos do ponto de vista jurídico, ainda que possa ser uma ferramenta muito útil. E, portanto, o alerta para essa realidade é feito logo na licenciatura, e depois também temos uma formação dedicada
ao Direito e Tecnologia, e no próprio mestrado, para além da pós-graduação que versa fundamentalmente sobre essa matéria, no próprio mestrado há várias disciplinas que tratam dessa questão da relação com a tecnologia. Eu própria, por exemplo, participo na lecionação numa disciplina exatamente de Direito Administrativo e as novas tecnologias e todos os problemas que se colocam, nomeadamente a digitalização da administração pública, para além da digitalização dos tribunais, evidentemente. Portanto, há aqui, efetivamente, uma grande aposta no cibercrime, no comércio eletrónico, na proteção de dados, evidentemente, na questão portanto, há aqui, e na inteligência artificial, evidentemente, uma grande aposta. E é evidente que o caminho vai ser para a substituição do jurista naquilo que são as tarefas repetitivas, pela utilização desses meios tecnológicos, e portanto o que sobra é exatamente a parte da inovação, a parte da criatividade, a parte da busca pela solução inovadora. E é engraçado, por exemplo, no plano da licenciatura, posso falar porque durante muitos anos coordenei a licenciatura, nós temos programas vocacionados para essa abertura dessas competências que não são competências técnicas rigorosamente, mas que são às vezes chamadas soft skills, não é? E que é essa capacidade de argumentação, de procura de novas soluções, de capacidade de comunicação também muito, que vão ser cada vez mais importantes no mundo jurídico, essa capacidade de comunicação com o outro, e isso também parte de uma formação que não é necessariamente, não é só técnica jurídica, embora evidentemente se tenha que manter a excelência desse ponto de vista, mas também na abertura às outras áreas de saber. A nossa oferta formativa é muito, os alunos podem ter formação em áreas muito diversas, como a economia, a psicologia forense, por exemplo, o marketing. Portanto, há uma abertura na própria formação, mesmo no plano da licenciatura, às outras áreas do saber, exatamente para sensibilizar essa comunicação com as outras áreas do saber, para ser capaz de agir neste mundo que é cada vez mais complexo e que por isso exige essa capacidade de diálogo com as outras áreas. Jurídico, de outros ordenamentos e também de outras áreas do saber. Marta Porto Carreiro e Nuno da Silva Vieira, muito obrigado aos dois por se juntarem a nós nesta tarde. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar esta conversa. Já sabe que pode ver e rever esta e outras JE Talk sempre quiser na JE TV em jornaleconómico.pt. Nós regressamos para a semana. Até lá, fique bem.